Volta pra Oi, chegou a 10 aí? Boa noite. Boa noite, quem está nos assistindo nessa live maravilhosa, diretamente da cidade de Ferraz de Vasconcelos, periferia na veia, antifascista, antirracista. Aqui é resistência ao autoritarismo e a possibilidade de tirar as liberdades e os direitos democráticos. Aqui, diretamente da cidade de Ferraz de Vasconcelos, hoje, nós vamos assistir os poetas da periferia da resistência, os dançarinos grandes da resistência, e vão aproveitar e trocar uma ideia com o vereador aqui da cidade do PT, Cláudio Ramos, com o diretor do Sindicato dos Vidreiros, Leandro, para discutir, junto com essa resistência, como é que a gente vai se unir para mudar essa situação. Então eu quero chamar aqui o Siqueira para mandar bronca. Por favor, Kira, dá um recado aí para nós. E vamos compartilhar para todo mundo assistir essa live da resistência da periferia de São Paulo. É isso aí, diretamente de Ferraz de Vasconcelos. Mete bronca, Kira. Boa noite. MC Kira, poesia autoral, você que se encontra aí na sua casa, espero que minha mensagem atinja seu coração. E lembre-se, 8 minutos e 46. Vem dos acontecimentos que acontece nesse mundão, estado de calamidade, racismo e corrupção. Vejo vários políticos de politicagem roubando, matando, tirando da sociedade. Então, como é que pode ser gravado? Como é que pode ser filmado? A injustiça contra o meu povo preto, pobre, favelado. Então toma cuidado, seus racistas desgraçados, porque não correremos mais com seus joelhos com carro. Rio de Janeiro, moleque de 14 anos, brincando no quintal da sala. De repente, pum, pum, barulho de fuzil e bala. Tentou sair correndo, assustado, tentou se esconder, mas foi inevitável. O tiro acertou você. Pegou seu nariz ensanguentado, tendo sangue escorrer como um creme, ligou para sua mãe e com a voz acabando disse: fui baleado pela PM, porque eles invadiram o morro, dando vários pipocos atrás de alguém que estava dado como morto. Eles invadiram o morro no meio da noite, trazendo guerra e destruição, matando gente de meio-dia à meia-noite, ignorando a carta de abolição. O abolismo foi o primeiro grande movimento social brasileiro. Aí eu joguei com o meu rap e acabo me formando mais um guerreiro. Epidemia anunciada. Hashtag fique em casa. Compre gel e use máscara. Só não seja mais uma alienada. Porque em época de eleição, ele vem, aperta sua mão, dá dinheiro, tira foto e depois aponta. Agradeço a Deus pela minha trajetória, por ter rap na minha vida e o sistema, por não ter me dado uma boa escola. Paz a todos meus irmãos e todas as minhas irmãs do gueto. Obrigado. Aí pessoal, agora é o seguinte, tem que agradecer aí, ó, não tem público para bater palmas, mas quem estiver vendo a live aí, demorou. Belas palavras em homenagem a George Floyd, assassinado friamente, e ele só pediu para respirar. E para que o policial branco, com as mãos no bolso, não matasse ele. O policial morreu e matou. Na periferia está todo mundo correndo atrás. Todos sabem que tem que ter isolamento social. Todos sabem que tem que combater a pandemia, a contaminação. Mas como fazer isso numa casa de 2 cômodos?
Como fazer isso sem ter dinheiro para levar o pão, para pagar a luz, para pagar o gás, para levar comida para sua casa? Como? É difícil, é muito difícil. E o governo atrasa a entrega da ajuda. E o presidente fala que isso é uma gripezinha. 30 mil mortos e daí? Ele só lamenta. Presidente genocida. Presidente que ainda quer uma ditadura militar. Nós vamos dizer. Amanhã, com todos os cuidados, inclusive modificando um ato aqui em São Paulo, que seria na Vila Paulista, para o Largo da Batata, com todas as preocupações, movimentos sociais, torcidas de clubes, e muita gente boa vai se manifestar. Porque a rua não pode ser só dos fascistas e da direita reacionária. A rua tem que ser do povo também. O povo que, inclusive, é obrigado a trabalhar, a lotar as conduções, o metrô, o ônibus, porque não tem o fugir. Eles não podem ficar em casa. Então, essas pessoas dignas, a classe trabalhadora, o povo trabalhador, vai se manifestar. O movimento vai orientar ao distanciamento, a distribuição de 4.000 máscaras, e estará lá. E vai respeitar as pessoas que não puderem ir. Aliás, recomendamos em grupo de risco, as pessoas que tem alguma que moram com alguém do grupo de risco, que também não participem. E nós respeitamos as pessoas que tenham algum receio que não vão também. Mas nós não podemos abandonar as ruas jamais. Então, nessa pandemia, nessa luta, na resistência contra o fascismo desse país, e hoje um pouco contra o racismo, nós queremos aqui ouvir a voz de um companheiro que já foi diretor desse sindicato dos vidreiros, um vereador combativo na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o companheiro Cláudio Ramos, e depois do Rio Leandro, que está aqui também comigo, num distanciamento, com as máscaras, com o álcool gel, com toda a proteção, para que a gente consiga mandar mensagem com cuidado, com precaução, lutando contra a pandemia, mas lutando contra o autoritarismo, em defesa das liberdades democráticas e dos direitos do povo trabalhador brasileiro e da Zona Leste e da cidade de São Paulo. Manda bronca aí, Cláudio. Boa noite ao nosso amigo Miranda, mediador aqui nessa roda de conversa, nessa live. Meu amigo Leandro é do Sindicato dos Vidreiros, quero também saudar também a Cacilda, o nosso amigo Almir, que é o cara que organizou essa atividade de hoje, o Edson, o nosso amigo técnico do som aí também parceiro de todos os eventos aqui do Sindicato dos Vidreiros. E Miranda, acho que nós estamos num momento de muita reflexão e também um momento de tomar muita atitude, né? Desde a queda da nossa presidente Dilma Rousseff, a direita desse país veio uma escalada sem precedentes na história para retirar direitos dos trabalhadores. Foi assim a reforma trabalhista encaminhada pelo governo Temer. Em 2019, o governo Bolsonaro assume a presidência da República e promove a reforma da Previdência, que vai tirar o direito do trabalhador brasileiro de se aposentar. E a gente agora está assistindo agora essa questão dessa epidemia monstruosa que é a questão do Covid, que vem assolando o mundo inteiro. Hoje, provavelmente, não saíram os dados ainda de mortes neste sábado, 6 de junho, mas é importante ressaltar a birra que o governo Bolsonaro faz com os canais de comunicação, em especial da Globo, que a Globo estava anunciando no seu Jornal Nacional, e de birrinha, e também para camuflar todos os dados com relação às contaminações, a questão das mortes por essa doença. O governo Bolsonaro vem tirando de esconder a verdade do povo brasileiro. E ontem nós assistimos, Miranda, também a fala do presidente Trump, onde o mesmo fez uma fala, inclusive, dura, com o posicionamento do governo brasileiro com relação à
impulsionada pelo governo, se os Estados Unidos tivessem acompanhado as ações do governo brasileiro, lá morria mais de 200 pessoas. Então esse é um pouco o retrato que a gente vive hoje. Muita gente do movimento social, e também que não é do movimento, perderam a consciência com as atitudes do governo Bolsonaro. Na semana passada, na Paulista, as torcidas organizadas de todos os vários times aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, colocaram essa indignação para fora com relação a todas as atitudes tomadas pelo governo Bolsonaro, e amanhã tem que marcado também. E tomara que não tenha conflito, a gente tem que deixar claro que a gente não defende conflito, mas a gente tem que mostrar nossa indignação. A população está percebendo o erro que fizeram em 2018. O governo Bolsonaro fazendo de tudo para impedir as investigações da fake news, de todas aquelas investigações que podem alcançar os seus filhos, no número 1, número 2, número 3. A questão das fake news vai pegar o Carlos Bolsonaro, que é o número 2. Tem a questão das rachadinhas do Queiroz, que é o Flávio Bolsonaro, que é o senador, que não fala, é impressionante. E a gente tem um lobo do número 3, que é o Eduardo, que fala abertamente da questão do golpe de Estado nesse país. Então a gente demorou muito, teve muita luta, muito sangue derramado nesse país para defender a democracia, para a gente ter a condição de fazer um debate como esse aqui hoje, dentro de um palco, de um espaço, que já foi sede de muito movimento social importante na cidade de Ferraz de Vasconcelos, como a luta contra o movimento do PT 98, já foi palco de movimentos aqui de moradia aqui em Ferraz de Vasconcelos, de Cabo de Igrejas, de vários partidos políticos que usaram esse espaço para organizar sua luta, como o PCdoB, o PT, o PSOL, o PSD. E a gente está no palco bacana para fazer esse debate aqui hoje. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Luiz Mendonça, lá de Guarulhos, companheiraço aqui, inclusive, era chefe de gabinete da deputada Bete Saião, o Glauco da diretoria aqui também, que está dando boa noite, o Marcos Gomes, que é da direção do PT de Ferraz de Vasconcelos, o Ivan, nosso amigo Ivan da diretoria, que é de Jardim Maria Cecília. Então aqui a gente vai fazer uma abertura, uma brincadeira legal, para a gente discutir essa conjuntura. E os reflexos da incompetência do governo federal, do governo Bolsonaro, eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. E a gente também não pode deixar de discutir a atuação do governador João Dória aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Ele prometeu há cerca de 20 dias atrás 30 leitos para atender a questão do Covid aqui no hospital regional, que até o presente momento não aconteceu. Até o presente momento. Ontem teve um movimento de deputados de oposição ao Dória, que foram no hospital de campanha do Maimbi, que constataram, inclusive, eles não estão montados, esse assunto vai esticar, vai ter muita coisa acontecendo. Essa briga de Dória com o Bolsonaro, sem contar que Dória apoiou abertamente a campanha de Bolsonaro, inclusive abriu mão da candidatura do Alckmin, que era do seu partido político, para apoiar Bolsonaro. E agora você tem guardiã na igreja, e quem vai pagar a conta é o trabalhador, é a dona de casa, é você que está todo dia precisando trabalhar, você que não está conseguindo trabalhar, que não tem a assistência do governo federal, dos programas de transferência de renda. A gente está vendo vários casos de avisos nossos que não conseguiram dar entrada no seu benefício de R$600, que é uma coisa absurda, e você não tem um canal de comunicação que consiga esclarecer e ajudar essa pessoa que está com dificuldade. Eu, por exemplo, tive vários amigos que tentaram dar entrada nesse benefício e não conseguiram, e os telefones disponíveis, tanto da Receita Federal quanto do Ministério da Cidadania também, não consegue esclarecer e apontar o caminho para aquele trabalhador que recebeu R$600. E vale salientar também que a proposta inicial do Bolsonaro era R$200. Uma pressão dos deputados federais, de várias bancadas, brigaram para aumentar esse benefício para R$600. É importante deixar claro isso. Quem acha que vai defender aqui que Bolsonaro que pagou R$600, não é a intenção dele era R$200. E a atitude dele vai repetir o seguinte: ele vai ter que prorrogar o pagamento desse benefício. Estudos do governo norte-americano apontam,
que a gente deve ter em torno de 88 mil mortes até hoje, aqui no Brasil. E eu acho que a gente vai caminhar para passos largos essa semana para a gente alcançar a Inglaterra, o segundo país em número de mortes de Covid no mundo inteiro, né? Então vamos perder os Estados Unidos por enquanto. E tudo isso é reflexo de um governo que não tem comando, de um presidente da República que defende, né, que sai abertamente em atos públicos de Brasília, sem máscara, que deixa criança, e está defendendo essa galera que está defendendo o governo dele na rua. É o retrato que a gente tem no Brasil hoje. Aqui vai ter muito assunto para a gente tratar. Eu queria voltar com o microfone para a nossa amiga Miranda, para depois a gente fazer uma outra rodada de conversa. Então é isso, professor. Obrigado, Cláudio. Pessoal, vai compartilhando, vai passando essa ideia, vamos ouvir a voz da periferia, e daqui a pouco nós vamos ter a dança da resistência da periferia aqui. É a cultura da periferia, a cultura de Piloto se expressando contra o racismo, contra o autoritarismo e contra o fascismo. Então, enquanto isso, vamos ouvir aqui a palavra, daqui a pouco nós vamos ver essa rapaziada aí de ter bronca aqui, mandar esse recado. Vamos ouvir o companheiro Leandro, que é diretor do Sindicato dos Pedreiros. Aí, Leandro, manda ver aí, ó, já está higienizando as mãos, para pegar aqui o microfone. É isso aí. Boa noite meus companheiros aqui, Miranda, Cláudio, todo mundo que está nessa estrutura para nós aqui, poder estar participando dessa live, e trazer um pouco de informação também, de útil, no momento que o Brasil vive, talvez a sua pior crise da história. Eu acho que, como a gente muito discute aí, e na época da ditadura se vivia um momento tão crítico que está sendo vivido agora por um governo que alegou, ele falou que ele ia combater todos os males aí que nós tínhamos no nosso governo, né? Não fez nada disso, não combateu a corrupção, só promoveu aí. Talvez hoje um dos maiores problemas que nós temos na nossa história é a questão das fake news, se elegeu através dessas fake news, colocando na cabeça da população muita mentira, e tudo isso, hoje a gente vê um apoio, talvez a maior inimiga dele, que é a Globo. Não podemos deixar de falar disso, porque a Globo ela tem a baixada de culpa dela por tudo isso que o Brasil está vivendo. Quando ela apoiou o voto contra a nossa ex-presidente Dilma, ela conseguiu disseminar também, de certa forma, esse ódio que existe hoje contra os partidos de esquerda, disseminou muita coisa ruim também. Então ela tem culpa em muito lugar fora. E hoje, pelo que pareça, ela está contra esse governo. Então, eu acredito que é tudo fazendo o mesmo salto. E aproveitando para colocar mais um pouco dessa palavra, o Saco Todoro também, que é o governador de São Paulo, que nosso vereador falando também acabou falando, que ele apoiava o Bolsonaro para presidente e agora também está dando uma situação para ele. Ou seja, todo esse processo político que nós passamos para poder tirar a esquerda do poder, está vindo à tona agora o mar de lama que eles são. A gente que é de esquerda não está nem fazendo muito esforço para começar a grandes processos contra eles mesmos. Eles mesmos estão se declarando, estão se mostrando, estão se provando cada dia mais a competência deles no poder. Então, assim, a gente espera que todo esse processo que nós estamos passando de fake news seja apurado na terça-feira também do Supremo e que realmente faça a justiça. E faça a justiça correta de anular a chapa desse governo, que ela não tem menor moral para poder falar que foi eleito pelo povo, foi eleito pela grande mentira que esse governo criou através dessas fake news, foi eleito por um juiz, ex-juiz agora, que também, pelo que parece, também está contra esse governo, através de perseguição política contra o ex-presidente Lula, sem provas nenhuma condenando ele, que também foi elegido, para não poder concorrer à eleição. Então é um mar de lama que esse governo vem atravessando, atropelando, infelizmente, tudo isso está afetando quem? O trabalhador mais pobre. E como se não bastasse essas desgraças que esse governo está fazendo, contra tudo e contra todos,
né, a gente infelizmente tivemos essa pandemia que veio aqui de nós. Aqui no Brasil, em novembro, quando se falava dessa gripezinha que o presidente falou, aqui se falava que o nosso clima, ele ia ser um clima até desfavorável para o coronavírus. E pelo que se pareça, ele está se mostrando que ele é muito favorável. Nós hoje, antes da confirmação do governo agora que está caindo em cima dele, nós podemos falar que teve 659.114 casos confirmados. 35.436 mortes. 35.436 pessoas mortas, perdendo suas famílias. Então, pessoal, não é só uma gripezinha. E não é só a gente achar que a gente tem que voltar ao trabalho, a gente tem que não fazer o isolamento social. A gente tem muita responsabilidade com essa situação, porque quem está sendo mais afetado hoje é o pobre, pessoal. Não adianta a gente desfazer disso, porque o pobre, ele não tem dinheiro para comprar comida, ele não tem dinheiro para pagar suas contas. Infelizmente, dentro dessa questão do isolamento social, nós temos que se virar. O pobre tem que se virar. Ele tem que sair da rua, infelizmente, porque ele tem que correr atrás do governo. Porque simplesmente nós temos um governo tão competente que ele não consegue lidar com essa questão de poder dar as condições do trabalhador, poder ficar em casa, trabalhador, para a população poder ter essa tranquilidade de ficar em casa, sabendo que não vai passar necessidades, e ao mesmo tempo, com isso, a gente conseguir abaixar essa taxa de ocupação dos leitos que está tão grande. Então, infelizmente, esse governo só está fazendo maldades, tanto com essa questão política, como a questão da saúde do povo brasileiro. A gente tem hoje uma taxa de ocupação de 71% de leitos em São Paulo, sendo 73,4% só na Grande São Paulo. Não dá, pessoal, para acreditar nesse número, quando a gente vê muitas pessoas morrendo. Então, está tudo sendo maquiado para poder tentar colocar na cabeça da população que agora a gente tem que voltar para a rua e vai fazer a flexibilização dessa quarentena. Infelizmente, se fazer isso, mais casos vão acontecer e mais mortes vão aumentar. Nós vamos falar da questão dos números. Eu acredito que mais dois ou três dias, a gente já vai se tornar um segundo em casos de morte. Nós somos praticamente 3 mil casos diferentes de passar o Reino Unido pelo segundo. Vamos se tornar o segundo maior em casos de mortes. Hoje nós somos epicentro da pandemia. O Brasil já passou os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje tem mais de 5 mil mortes, pessoal. E dentro das previsões que essas pessoas estão fazendo, agosto chega para se inverter, do jeito que está indo para essa flexibilização, eu acredito que vai ser até mais, vai ser até mais, né? Se a gente começar a ter uma previsão de mortes de 1.400 pessoas por milhões de anos, esse número ele vai aumentar drasticamente, rapidamente, nós vamos chegar próximo aí de 100 mil mortes. E a gente fala 100 mil mortes, 100 mil famílias que estão sendo destruídas pelo governo, que está pouco se importando, fazendo pouco caso dessa pandemia, dando pouca importância, só para a população ter o conhecimento do descaso desse governo, depois de praticamente 5 meses nós estamos nessa pandemia. Agora que existe dentro do hospital de campanha, é muito pouco, Na verdade, isso nós poderíamos ter feito lá atrás, se tivesse existido governadores, presidente, com responsabilidade de governar para o povo brasileiro. Infelizmente, não é o que acontece. Podemos dizer que se tivesse feito todo esse isolamento antes do carnaval, talvez o senhor João Dória tivesse um pouco mais de controle dessa doença aqui em São Paulo. Sabendo que já estava avançando essa doença, mas mesmo assim não se propôs a tomar essa iniciativa de tentar barrar. Preferiu colocar a calcinha apertadinha dele, o sapatinho dele lá e tirar. Então, assim, tem vários fatores que poderiam ter ajudado a população. Só que, mais uma vez eu volto a dizer, o descaso com esse governo nosso é muito grande. E paralelo a tudo isso, a questão do feito, da Covid, nós agora vamos ver essa questão mundial, que é a questão do racismo. O racismo, na verdade, já existe milhões de anos, só que
muito mais atrás ainda. Porque desde quando a gente teve a abolição do escravo, nunca se ouve isso efetivamente. A gente vê cada dia, cada ano, a cada mês, um caso de racismo, um caso de violência contra o negro. Né? A gente vê cada dia mais anúncio por isso, e teve essa trágica morte desse rapaz lá nos Estados Unidos, que retratou praticamente o que todo mundo quer falar no mundo hoje, em relação a todos os sentidos, em relação à política, em relação à saúde, em relação a tudo. Eu quero respirar, eu não estou conseguindo respirar. Quando a gente fala não estou conseguindo respirar, a gente poderia colocar isso em contexto geral de tudo que acontece no Brasil hoje. Esse governo não deixa ela respirar, a polícia obriga não deixa de respirar, e muitas outras situações que a gente não consegue respirar, como vivíamos. Quando eu falo respirar com paz no coração, respirar com dignidade, para você poder ser como Tiago falar, eu sou um cidadão que consigo fazer tudo que eu gosto para melhorar a vida minha, nossa família e de toda a população. Então, pessoal, fique se alerta também de amanhã, aproveitando essa movimentação que está começando a ter agora, né, de oposição ao Bolsonaro, vamos fazer esse manifesto, vamos fazer essa manifestação, vamos fazer tudo com responsabilidade. Não vamos entrar na provocação de ninguém. Já tem aí dados que vai ter muita gente filtrada no meio do movimento antifascista para poder tentar criar o mundo, para poder tentar generalizar a confusão. E tudo que a polícia precisa é isso, para poder começar a jogar bomba em cima dos manifestantes e falar que novamente foi o movimento de esquerda que começou todo o movimento de briga para poder querer dar margem para esse governo e falar novamente o que ele falou essa semana, que é uma tremenda cara de pau dele, uma tremenda safadeza da parte dele, falar que os movimentos de esquerda são tudo maconheiros, são tudo drogados, tudo que ele falou essa semana, acusando os movimentos de esquerda, né? Mas quando ele coloca aquele povo na frente do quartel-general lá com muitos de bandeira no Congresso, eles não são nada. Eles são tudo, ou seja, palavras dele, né? São todos meus vossos. Os que balançam as bandeiras na frente são os meus vossos. Se precisar de apoio, ele vai fazer isso. Então, pessoal, essa live ela tem o intuito de trazer um pouco mais de informação, de debater um pouco de questão política, da saúde que nós estamos vivendo hoje, e com isso, tentar colocar na cabeça das pessoas que estão assistindo essa live o quanto é importante a gente poder viver com paz, viver com tranquilidade. E nesse momento, esse governo, ele não dá nada disso para nós. Por isso, todos nós que estamos a favor desse fora Bolsonaro, desse fora o mais rápido possível, essa família Bolsonaro, que são tudo farinha do mesmo estado, junto com o governador Dória também, que também é outro que só fala lá fora de uma paisada para ajudar o povo. Fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade com todos os participantes do ato de amanhã, não esquecendo de não entrar em provocação e fazer um ato forte, com consciência de classe, para poder derrubar esse governo quanto antes, para poder voltar a viver em paz. Um forte abraço, passa a palavra aqui para o nosso companheiro Miranda novamente. Valeu, Leandro, grande mensagem. Eu só quero deixar um recadinho para a gente ver o break, que é a dança de resistência da periferia, do povo negro, do povo trabalhador, da juventude que quer mudar esse sistema e quer mudar o mundo. Por isso, veja, não foi só pelo racismo. O racismo do George Floyd significa que a crise da pandemia desempregou 35% dos negros, que são cerca de 14% da população. Os negros são muito mais que o dobro do desemprego da maioria das pessoas. E o George Floyd estava lá, desempregado, procurando fazer negócio, procurando, como qualquer trabalhador. E o racismo estrutural
Cultural dos Estados Unidos assassinou aquele trabalhador. Jovem trabalhador, líder comunitário. O jovem Miguel, filho de uma empregada doméstica, primeira dama do prefeito da cidade de Tamandaré, uma cidade turística do sul de Pernambuco. A patroa dela, a patroa da mãe do Miguel, pediu, não teve paciência de esperar alguns minutos enquanto a empregada doméstica foi passear com o cachorrinho de luxo dela. E mandou o menino procurar o de qualquer jeito. Apertou o andar. Ele foi até o novo andar. E sabe o que aconteceu? Ele se pendurou para procurar a mãe e caiu do novo andar e morreu. Essa é a dor da mãe. Esse é o assassinato do racismo. Porque se fosse a mãe negra que tivesse tido esse desleixo, ela estava estampada. Como nós vimos esses dias, o empresário descendo a lenha no condomínio de Alphaville de luxo aqui em São Paulo, xingando os policiais. E os policiais ficaram pacientemente ouvindo. Aliás, fizeram até uma brincadeira nele, porque o que os policiais fizeram quando vão na quebrada, quando vão na favela, é matar um jovem de 14 anos com mais de 70 quilos. Isso é a polícia. E eu não quero julgar um policial ou outro. O problema é que a polícia militar, ela é feita para guerra. E a guerra é contra quem? É contra o povo. E a maioria do povo trabalhador tem a pele escura, tem a pele negra. Então a polícia militar olha para essa guerra e o inimigo é o jovem negro da periferia. E por isso nós somos antirracistas. Mas se nós somos antirracistas, nós temos que ser antifascista, antibolsonarista, que levanta ainda mais e coloca um presidente da Fundação Palmares dizer que o movimento negro é história. Pilantra! Hipócrita! Vagabundo, presidente da Fundação Palmares! Seu dia vai chegar, capitão do mato dos diabos, perdão da palavra. Mas agora que chega da nossa raiva, porque a gente quer transformar nossa raiva não em xingamento, mas em energia, para ir às ruas, para ganhar as mentes e corações do povo trabalhador brasileiro, para derrubar esse governo e abrir um novo momento no nosso país e no mundo. Fora Bolsonaro! Fora o fascismo! Vamos todo mundo amanhã, como disse o Leandro. E agora vem de nós! Manda ver, gente! Passa na periferia!
almoçaram aí, meu? Demorou, né? Caramba, que alegria, energia, criatividade, malabarismo, talento, habilidade na periferia. É isso aí. Então é o seguinte, agora nós queremos ouvir aqui, porque como vocês viram que tinha uma placa ali, que o Bigode mostrou, né? Jesus é o verdadeiro Messias. E tem um tal cara aí, que tem o nome Jair na frente, e tem o nome Messias atrás, tem gente que acredita que ele é o Salvador. Só se for o Salvador dos cafundé do Judas, da casa dele, que está tudo envolvido com a milícia. Então é o seguinte, a gente quer ouvir agora, quer chamar agora o nosso amigo, camarada da resistência, Edson, o pastor Edson, da Assembleia de Deus Brasileira, para dar um recado para a gente. Mas antes do Edson, desculpa aí, a diretoria aqui me avisando, vocês não estão vendo aqui, nós temos diretor aqui, ó. A diretoria não, antes de ouvir o pastor Edson, que é um camarada nosso, gente fina, nós queremos ouvir a poesia revolucionária que vai dar a palavra aqui para nós, o Richard. Por favor, Richard, desculpa aí. Opa, agradeço a oportunidade, boa noite a todos os senhores e as senhoras aqui presentes, a todos da live, né, presente aí também, e viemos de Suzano, né, aqui do extremo leste de São Paulo, também somos de Ferraz, também somos de Poá, somos de Calvão, somos do Oratório Constituído do Brasil, somos afrodescendente, naturalizado, nato brasileiro, certo? Eu tenho uma poesia marginal, ao qual eu tive o prazer de aprender nas ruas, nos livros, ao qual o ensino médio da escola não me ensinou, certo? Essa poesia se chama Regime Totalitário. Eu acho que é muito atual, né? A gente falamos desde 1990 para trás da violência policial nas periferias, né? Só que de 2000 para cá não cessou, só tem aumentado em grandes números. E nós vamos se posicionar assim sempre com tudo isso que está acontecendo, né? Sempre. O rap, ele tem um papel fundamental de classe, da luta de classe. E quando tiver coisa errada, o rap pode ser dançante, pode ser o melhor flow, que hoje a galera está nessa questão do flow, o melhor beat. Só que o rap é a poesia marginal, é a poesia que vai falar, vai denunciar todas as mazelas desse Brasil, certo? E é o seguinte, né? Acho que regime totalitário é um tema bastante atual pelo seguinte, dessa necropolítica que está acontecendo, certo? Necropolítica é a política de extermínio. E essa política de extermínio ela não veio para exterminar Playboy, né? Porque o Playboy está no baile funk da Universidade da Mackenzie, curtindo seu baile funk, a sua social com as suas drogas ilícitas, como nós também no gueto temos drogas ilícitas, só que nós somos marginalizados, certo? Lá no gueto, o maconheiro é traficante, certo? O cachaceiro é alcoólatra, mas lá na Mackenzie, né, os playboys, os pequenos burgueses, os grandes burgueses, lá é comércio. Até quando que para os playboys a droga vai ser comércio e para a favela vai ser tráfico, certo? E assim, vidas negras sempre importaram, vidas sempre importam, certo? Só que o povo escravizado do transatlântico, desde o transatlântico não mudou nada, porque hoje se não é em navio negreiro, está dentro dos trens, certo? O nosso trem aí que você pegar 5 horas da manhã, é uma escravidão tremenda, para a gente pegar, igual aconteceu no pequeno jovem de 5 anos, né? Que com aquela burguesa, né? Vou ponderar aqui, né? Porque vem uma emoção, sabe, de falar o que essa mulher tem uma responsabilidade muito grande, né? O menino está morto, enterrado, a mãe perdeu seu filho de 5 anos por uma burguesa que não se importa com a vida da pessoa e não faz ela enriquecer.
Porque se há playboy, se há poderosos enriquecendo, e eu falo enriquecer de todos os sentidos, principalmente capitalista, é porque a gente pega esse trem lotado, esse navio negreiro, para fazer eles enriquecer. E regime totalitário é o seguinte, começa assim, ó. Olha lá quem vem lá. São os garotos verdes, bolsonados e fascistas. Cria genocidas, extremistas, racistas. Filhos da pátria brava querida. Gravatas, culturas que pisam em formiga. Explora, humilha, escraviza. Só visa Rolls Royce. Dólares, governos, prostíbulas, plumas, viagens, vidas, iates, boates, são chefes do crack, 5 da matina, começa o uísque e a orgia da burguesia, enquanto periferia sem comida na marmita, puxa ricas e festivas, no corre do pão de cada dia, se globo com fascista na esquina, 2 do 11, presenteio na família. Sonho me jogar no corral, querem me levar pras masmorras. Foge aqui, o neguinho de dreadlock, magrelo, marrento, gigado chavoso, cheio de ganja ao vento. O sistema quer me tirar da rua, quer me trancar e jogar chave fora, numa masmorra escura, quer ver minha mãe chorando de joelhos na sepultura. Qual é a fita polícia autoritarista, cria do ordem e progresso do verde e amarelo, vira quem me de suspeito, eu te odeio, você pra mim fede esgoto do peito, se eu trombar na madruga você cai o peito, vai ser menos um preto nojento, só que eu não. Governo é ordem e progresso de ciclo mesmo, desvios, fruto de dinheiro do gueto, pra calar a boca de ser truque de fascista nojento, é nosso conhecimento. Opressores do verde amarelismo, do imperialismo, opressores do verde amarelismo, do imperialismo. Quando o governo é tirando, a nação padece. Richard, antissistema, 33 anos de idade, eu estou contrariando as estatísticas do IBGE, do sistema todo imundo, certo? E é esse o meu recado para esse sistema todo imundo, certo? Porque não precisamos de polícia que mata, o que o nego precisa é de educação, cultura, esporte, lazer para a gente, porque quando está no lazer, na periferia, eles chegam lá e matam 9, matam 50 mil, matam o que for. E eu vou agradecer essa oportunidade, agradeço de coração, né? E é assim, mandei meu recado e antissistema por quê? Por que eu não entendi esse grupo que eu fui aplicado na rua pelos meus parceiros do mundão? Porque é pelos diálogos. E eu não preciso de político, certo? Eu não tenho nada contra político. Se fazer certo a gente vai falar. Se fazer errado a gente também vai falar. E até aqui, esse atual presidente, principalmente esse presidente, apoia a democracia, né? Que é o poder do povo. Nós colocamos ele lá, mas também tem o direito de errar, mas eu sabia que ia ser desse jeito, certo? Eu não votei nele, particularmente, mas ele ganhou muito e está fazendo um monte de falcatrua, de genocídio. Eu não vivi a ditadura militar, certo? Só que eu olho para trás e eu estou vendo igualzinho aconteceu em 1950 e assim por diante, certo? Então, assim, acho que esses caras, eles precisam da gente, eles precisam do meu voto, porque eu não vou na porta dele e pedir nada. Ele bate na minha porta em campanha política, pede meu voto. E democracia, república, é coisa do povo. O povo vai tomar seu poder e é punho cerrado, certo? Então, os votos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Richard. Aí, pessoal, entendeu tudo aqui. Muito bom mesmo, Richard. Muito bom mesmo. Essa periferia. Agora é o seguinte, pessoal. Lembra que eu tinha falado daquele pastor que veio até com a camisa vermelha? Então, aí, nós vamos ouvir agora uma palavra legal de fé, mas de uma fé verdadeira. Então, com vocês agora, nosso camarada de luta, companheiro de combate, pastor
Edson, a palavra é com você, por favor. Não consigo ver. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta noite, junto com essas pessoas que representam bastante. O vereador Cláudio Ramos, o Miranda, Leandro, o diretor local, que é o Almiro, responsável pela subsede de Vasconcelos, e eu sou o pastor evangélico. E eu vou falar com vocês um pouco. Prometo não ser rápido, porque já vi o pastor gosta de falar, e o pastor fala bastante. Prometo não ser rápido, até meia-noite eu termino. Sobre a instituição religiosa, tão importante e tão mal utilizada desde sempre, né? Já criticaram bastante o governo Bolsonaro, e toda a crítica que fizeram é pouca, perto do que ele merece ser criticado. Toda crítica que fizeram é pouca. Mas eu quero fazer um papel pastoral. Você que está nos assistindo, abra suas Bíblias, se Bíblia estiver. Se não tiver, vou ler um pequeno trecho para nos situar em tempo e espaço, para ver se a gente entende o que é ser cristão, o que é ser um cristão ativo e participar daquilo que a gente chama de cristianismo. Lucas capítulo 4, verso 18, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha a palavra pobre. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Olha a palavra libertação e cativo aqui. E restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bem rapidamente, vamos entender o que Jesus quer dizer com evangelizar. A palavra evangelizar, no texto bíblico, ela é emprestada do grego clássico. O evangelista é aquele que vinha na frente após um período de guerra. Os soldados romanos ou gregos ficavam 1, 2, 3, 4, 5 anos de guerra. Quando terminava a guerra, eles voltavam e o evangelista vinha à frente, trazendo sempre uma boa notícia. É aí que surge a palavra evangelho. O evangelho significa boa notícia. Então, aquele que vinha na frente do exército vencedor vinha trazendo a mensagem evangelística, a boa nova de alegria. Jesus, agora, situando-se em tempo e espaço, ele fala, vamos ler de novo, você que nos acompanha: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar o cristianismo a partir de Jesus Cristo, ainda não institucionalizado, ainda não é uma instituição, isso só vai acontecer no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Por enquanto está sendo posto um discurso, o discurso de que a mensagem tem um público-alvo. Mas antes disso, antes de Jesus falar isso no verso 18, nós temos no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, Jesus no deserto. Jesus no deserto, hein, vereador Cláudio Ramos? Jesus no deserto foi tentado, primeiro pela fome. E nós, brasileiros, parece sinal que eu tenho uma estatística da Veja, acho que isso deve ter sido atualizado, que no Brasil era não chegava a 5% de ateus. Ora, se não chegava a 5% de ateus, a grande maioria, 90 e tantos por cento, são crentes em alguma divindade. Boa parte dela cristãos católicos, hoje cerca de 30 milhões de brasileiros, um pouco mais talvez, se professam a fé evangélica. Isso posto, nós somos um país dito cristão, um país que professa uma fé. Olha, 60% do nosso povo é negro, mulato ou pardo. A mensagem é para nós: pobre, cativo e precisando de uma libertação e de uma mensagem evangelística. Jesus, hoje foi posto um painel ali, Jesus é o único verdadeiro Messias. Isso não foi à toa, isso foi proposital, porque ninguém, pessoa alguma, pode ocupar esse espaço.
Nós temos um texto, na primeira carta de João, João deixa bem claro que qualquer homem que tenta ocupar esse espaço, ele chama de anticristo. Vamos explicar? Hein, caríssimo Leandro? Hoje, na divulgação no Facebook, alguém disse: o que o pastor faz no meio desse povo? Não teria outro lugar para estar que não fosse aqui. Vocês já devem ter ouvido a história dos 10 leprosos, hein, Miranda? Não tinha 10 leprosos na pracinha de Jerusalém jogando dominó ou dama na praça, muito pelo contrário. Os 10 leprosos ficavam do lado de fora da cidade porque eram imundos e indignos de estarem na cidade. Olha, como é que Jesus encontra 10 leprosos? E aqui nesse lugar onde muitos dos cristãos dizem que é onde não deveria estar, é onde Cristo, se estivesse aqui hoje, estaria. Junto com aqueles que são rejeitados pela sociedade. Porque é aqui, nesse lugar, que funciona uma instituição onde são chamados de diretores sindicais. E para quem não sabe, a palavra sindicato vem de sindic no grego, que é aquele, caríssimo Leandro, que busca a justa justiça para o coletivo. Daí a necessidade da igreja enquanto instituição e do sindicato enquanto instituição, não usadas por um sistema que manipula, que distorce e que, como é que eu vou chamar a fake news? E que fofoca. A fake news é fofoca, gente. Necessariamente a fake news não é uma mentira, ela é uma verdade maquiada e distorcida, ela vira fofoca. Mas vamos voltar para cá. A primeira tentação de Jesus foi a fome. E a construção gramatical do texto grego não indica que quando o tentador falava com Jesus, que ele duvidava. Quando ele fala assim, transforma essa pedra, se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele não duvidava, ele tinha certeza com quem ele estava falando. A construção do texto grego deixa claro que ele sabia com quem conversava. E na primeira tentação, que é a fome, Jesus falou que toda palavra, toda alimentação vem da parte de Deus. E o pessoal está rezando, quando eu falei que ele terminava até meia-noite, talvez meia-noite e 1. A segunda tentação é o controle mundial. Hein, vereador Gabriel? Fome. E o tentador, a segunda tentação, gente, é o controle mundial. Quantos de nós gostariam de ser vereador, presidente, governador, presidente da república, com ideias imperialistas? Para quem não sabe, a palavra império vem do latim imperium. Significa que é a ampliação do meu espaço. Daí que Adolf Hitler diz: a Alemanha é muito pequena para os alemães. É por isso ele era imperialista. A palavra imperialista vem de imperium, significa expansão do espaço. O meu espaço é pequeno, eu preciso tomar o espaço dos outros. Entendendo o que é ser fascista? Entendendo o que é ser imperialista? Entendendo o que não é ser cristão? Entendendo quais são as tentações de Cristo no deserto? E as pessoas que estão aqui, se aqui estão hoje conosco, e eu me sinto honrado de estar com elas, é porque elas não cederam a estas tentações. Então a segunda tentação é o controle mundial, é o poder. E Jesus nega e diz que todo poder pertence a Deus. A terceira, essa talvez seja a mais tentadora, que é o em si mesmado, o antropocentrismo. Quando ele diz que todo o poder daria a Jesus. Imaginemos nós todo o poder centralizado em nossas mãos. E todos nós gostaríamos de ser isso. Foi a tentação para Eva e seu esposo Adão. Não importa se é verdade ou mentira, o que vale é a metáfora do texto. Se você acredita ou não na existência de um ser chamado Adão e de um outro chamado Eva, isso pouco importa nesse momento. O que vale é a metáfora. A árvore era boa para dar entendimento, era boa para a alimentação e para se tornar igual a Deus. Percebe? Adão e sua esposa Eva ficaram ensimismados, cheios de vontade de terem aquilo que não poderiam ter. Controle sobre os outros. Ser igual a Deus, gente, significa querer ter domínio sobre os outros. Deus é um ser tão bacana, usando a linguagem popular, que se ele pudesse, ele dominaria a nossa mente. Mas não, ele nos deu cérebro. Nós não somos autômatos.
Ele nos deu capacidade pensante. Ele me deu poder de decisão, que todo mundo chama de livre-arbítrio, essa é a palavra técnica, mas é a capacidade de decisão. Eu escolho com quem eu quero ficar, eu escolho com quem eu quero casar, eu escolho onde eu quero estar. Escolhi estar aqui hoje com essas pessoas porque elas me convidaram. E o texto diz, onde estiver um crente, ali está o Senhor. Olha, aqui tem mais de um crente. Eu duvido que aqui tenha um ateu de fato. Aliás, ateu de fato só existe um, né? E ele não existe mais. Então, a terceira tentação é o antropocentrismo. É a vontade de ser o centro das atenções, de tornar-se pequenos deuses, de ter controle sobre os outros. Enfim, Jesus destaca: evangelizar os pobres significa trazer mensagem de boa nova, de alegria. Libertação aos cativos significa dar valor à vida e desfrutar da mesma. Esses meninos dançando, recitando poemas, todos moradores de periferia como eu, todos eles estudiosos como eu, todos eles com poucos recursos como eu, e todos escolheram estar aqui hoje, assim como eu, para mandar uma mensagem positiva. Nós não somos drogados, nós não somos perdidos, somos pobres, moradores da periferia, mas nem por isso somos desregrados, nem por isso somos desgraçados. Muito pelo contrário, nós temos aquele que nos socorre todos os dias, que é Deus. Não temos outro socorro. Temos as instituições sindicais, temos todas as instituições sociais, sindicato, escola, igreja, enfim, não podemos deixar que isso se perca com esse governo, com o desgoverno, sendo manipulado por uma política global chamada neoliberalismo, que inclusive está inserida dentro de nossas igrejas evangélicas, pentecostais e principalmente neopentecostais, com o discurso que nós não podemos ser pobres, com o discurso que nós não podemos ser ricos, quando nós vemos Jesus. Quando vemos Jesus, do verso 28 ao verso 30 do capítulo 4, deixando claro, e também no verso 24, que ser pobre, fazer parte do povo, nunca foi uma situação para desrespeito. Muito pelo contrário, ser pobre, estar junto com o povo, implica em estar em situação de evolução profética. Jesus aponta no capítulo 23, versos 33 e 37 de Mateus, ele diz: Jerusalém que mata seus profetas. Sabe por quê? Porque no Evangelho de João, para vocês que fazem poesia, no Evangelho de João, mandaram prender Jesus. Não sei porque tinha soldado romano a serviço do Sinédrio. Enfim, a história conta. Foram prender Jesus. Jesus era um homem como nós, como eu e você. Se tivesse hoje vivo, ele usaria tênis, calça jeans. Não sei se usaria o cabelo igual de vocês, mas ele usaria tênis e calça jeans e moraria na Coab, no CDHU. Como diz Isaías capítulo 53, era uma pessoa como outra qualquer, fisicamente feia, está escrito, não tinha parecer e nem formosura, mas quando ele começava a falar, e no Evangelho de João, não sei por que das quantas, tinha soldado romano a serviço do Sinédrio, foram prender Jesus. Quando Jesus começou a falar, não conseguiram prender Jesus e voltaram sem prendê-los, diante dos dois sumos sacerdotes, que é outra coisa inexplicável, porque só podia ter um. Não prendendo o homem por quê? Eles diziam assim: nunca vimos ninguém falar como ele. Até aí tudo bem, porque no capítulo 7 de Mateus, que termina o Sermão da Montanha, a multidão se maravilhava pela fala de Jesus, pelo jeito dele falar. O que assusta é a fala do Sinédrio, é a fala da religião dominante do tempo, que diz: vocês são como essa plebe burra e maldita que nada entende da lei. Esse é um papel fundamental nosso enquanto liderança da igreja cristã, evangélica, católica, enfim.
ensinar o povo, ensinar e dar aula ao povo. A plebe não é maldita. Jesus, ele andava no meio do povo, ele visitava a casa do povo, ele estava entre o povo, e é aqui que nós devemos estar, entre o povo. O discurso cristão não pode e não deve ser elitizado, em hipótese alguma. Não pode e não deve ser elitizado, porque Jesus era um homem como eu e você. Foi reconhecido como pessoa humana, porque no capítulo 4, vocês verão que o povo fala assim, mas esse aí não é o filho de José? Ou seja, era um homem trabalhador, muito provavelmente um carpinteiro, ou seja, de trabalho braçal, como eu e você, como essas pessoas que estão aqui conosco. E eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, e eu encerro a minha participação dizendo: o papel da igreja enquanto instituição é levar uma mensagem positiva, de libertação, evangelística, de alegria, porque Jesus deixa claro: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Se estão colocando fardo pesado em nós, não é a igreja do Senhor. Se estão colocando fardo pesado em nós, não tem fundamentação bíblica. E olha que interessante, eu nesse lugar, no espaço sindical, falando de Deus, porque eles me aceitaram aqui. Percebem, gente? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Só não participei da roda porque o espaço era pequeno, senão nós estaríamos todos juntos. Que Deus abençoe a vida de todos, ilumine hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Edson. Realmente palavras verdadeiras que alimentam o espírito e nos dão força para continuar o combate, para mudar esse mundo. Para continuar o combate, para mostrar que a periferia vai estar em cima. Que vai chegar o momento onde os de baixo vão derrubar os de cima. Então é o seguinte, agora nós queremos ouvir mais arte. E agora eu queria chamar aqui o MC Tarde para dar um recado. Vai cantar lá. Então eles vão dar ali, ó, pessoal. Aí. Som. Power. Boa noite pra geral. Só um recadinho só aqui, ó. Vida negra de pobre. MC de Dedé está na casa. Mais uma música de resistência. Representando o povo pobre da periferia. Esse som se chama Black Power. Pode soltar o som aqui. Eu acho que para essa parte do correio a gente está falando por isso. Black Power. Black Power. Black Power. Black Power. Mas como pode ser isso? Se olha no espelho, eu vou achar que eu tenho um espelho. Toda vez que eu cantar, eu não fico mais feliz, eu não sabia. E divulgar o poderoso como a mulher que tem que ver, encantar a fruta,
Só com a cadeira, hein? Pega uma cadeira. Vamos ajudar mais aí. Assim, né?
tudo uma vez. Tudo uma vez. Aí, pessoal que está assistindo na live, ouvimos aqui uma palavra de conforto, esperança e fé, com o pastor Edson. E depois ouvimos uma poesia maravilhosa dos MCs da periferia, sabe? Informação vai fazer a revolução. Excelente. Lembrando os ícones da luta contra o racismo e contra o sistema opressor. Agora nós queremos ouvir aqui a palavra final dessa nossa live. É a primeira. A gente aprende, a gente da periferia, mas está ligado. A gente vai fazer. Porque se tem revolução, a revolução vai sair da periferia, tá ligado? Então agora eu queria ouvir o Leandro e depois ouvir o Cláudio aqui para a nossa consideração final, agradecer essa vasta rede de assistentes dessa live inaugural da Batalha dos Sindicatos. Manda bronca aí, Leandro. Bom, queria ouvir falou aqui, a primeira live que nós estamos fazendo, então eu acredito que nós conseguimos atingir o objetivo de levar uma palavra, de levar um sentido, de levar para a população que assistiu, que teve o prazer de estar assistindo essa live com a gente. As palavras foram ditas aqui, né? Jorge Ramos, ele deu uma postura política muito boa aqui, juntamente com o Miranda, agradecendo já o Cláudio Miranda, o Cláudio Ramos, agradecendo o Miranda também pela postura política. Nosso pastor Edson deu uma palavra cristã aqui que foi fantástica para quem assistiu e prestou atenção, entendeu um pouco do que é o cristianismo. Isso é importante para a gente, para a nossa oração, para a nossa humanidade, que poder ter uma dia hoje. Agradecer ao Henrique pelo trabalho todo que ele desenvolveu aqui na estrutura para a gente, o apoio da Cacina que está ajudando a gente aí, os meninos ali que mandaram um rap muito bom, MC Negrete, MC Sarge, então um agradecimento ao apoio técnico do Jorge para nós aí. Tá? Então, fiquem todos com Deus aí, só lembrando que amanhã é um dia do ato para quem for, usando inteligência, usando sabedoria e não tem provocação. Que tudo que o governo quer é estimular o nosso governo que está começou no domingo passado para virar na Paulista, e vai se identificar cada vez mais até se conseguir esse objetivo que é fora do Bolsonaro. Miranda. Valeu. Rosão, é pronto. Bem, pessoal, eu quero agradecer ao Sindicato dos Mineiros, a pessoa do Almir, do Leandro, da Silva. Pastor Edson, muito bacana a participação, pastora, a galera do hip hop, pessoal da poesia, o meu amigo Miranda. E eu quero deixar uma mensagem aqui. O nosso silêncio, a nossa inércia, perante essa postura antidemocrática desse governo Bolsonaro, não vai nos ajudar. Se cada um de nós fazer sua lição de casa, mostrar sua indignação, o momento é agora. A gente não pode ficar só reclamando do travesseiro, Miranda. Agora, às vezes, tem que ser todo mundo que vai na hora de deitar. Eu acho que atividades como essa é por onde nós passarmos, a gente fazer esse debate, no colega de trabalho, no nosso vizinho, na fila da padaria, é assim que a gente vai transformar a nossa realidade. E eu queria deixar, gente, uma questão para a gente fazer uma reflexão. Esse ano de 2020 vai ser um ano crucial para a história do nosso país. Eu acho que até dezembro de 2020, muita coisa vai acontecer e eu tenho certeza que a gente, o povo trabalhador, não vai fugir à luta. Estamos juntos, nosso mandato está à disposição, meu amigo. O que precisar, a gente tem que fazer a nossa lição de casa para aproximar a nossa realidade. É isso aí, obrigado. Obrigado, Cláudio. Acho que, em nome da nossa luta, agradecer ao trabalho hercúleo, para falar as palavras bonitas, como fala o pastor Edson, mas um trabalho que é difícil. E o companheiro Almir tem feito isso aqui, e a galera da Batalha do Sindicato, do hip hop, os poetas da rua, os dançarinos da rua, sabem disso. Que encontraram um ponto de apoio para a sua luta, para expressar essa arte
e para se somar à resistência. O Leandro, que é um companheiro combativo do sindicato, o Cláudio Ferreira se faz tempo, todas as batalhas, o pastor Edson, o Alvino, a minha camarada Cacilda, que vocês não viram ela, mas ela é essencial para que tudo isso aqui acontecesse. A companheira que eu conheço de Facebook, esposa do pastor Novelho, que é um apoio, estava aqui dando todo o apoio também. Então, gente, é uma alegria desse trabalho coletivo. Ninguém aqui é profissional. A gente quer ser profissional, não é que a gente não gosta de coisa bem feita. É porque a gente faz um combate para fazer o melhor possível nas nossas possibilidades. Obrigado a todos que nos assistiram. O mundo vai mudar. O mundo vai mudar. Mas nós temos que agradecer o Chris Rhodes, os meninos do trem, Richard contra o sistema, que eu falei aqui só no geral, vou falar o nome, né? Para todo mundo saber, para a galera saber quem está vendo. Obrigado, diretoria, alguém sempre na área, né? Tem que ter a direção. Então, mas o recado final dessa live, desse processo, que cada um aqui está contribuindo, é que outro mundo é possível. Não é mais possível que, por exemplo, os lucros estejam acima das vidas. Não é possível que a ganância pelo dinheiro do sistema capitalista esteja acima das vidas humanas. E isso é o que nós vimos esse governo fazer, é isso que nós vemos todos os dias com os patrões, com os grandes capitalistas explorando o povo. E a gente sabe que esses políticos são pagos pelos capitalistas. Como a gente viu naquela conversa do mensalão e depois, não do mensalão, do Temer, a JBS falava que comprava, quanto custa 200 deputados? Então, os deputados são as moscas desse sistema todo, que a gente ainda vai mudar. Esse sistema capitalista de opressão, exploração, humilhação. O primeiro passo agora é acabar com esse desgoverno Bolsonaro. Mas nós vamos ter que construir o segundo passo de uma outra sociedade, onde o povo tenha dignidade, tenha direito a poder, tenha direito a viver, tenha direito a lazer, que não haja racismo, que não haja machismo, que não haja nenhuma opressão, exploração. Boa noite, gente. Obrigado a todos e todas que nos assistiram. Nós vamos fazer a segunda, contamos com a sua audiência para que essa luta continue. É isso aí. Fora Bolsonaro! Viva pra cima das